Sejam muito bem-vindos à nossa série de webinars 2022. Hoje temos uma edição especial onde vamos explorar os cenários de mercado de commodities para o período de 2023. Eu sou Fátima Palhara, sou o Global Head para a marca Experiência do Cliente na Redpoint. A minha missão é posicionar nossa marca e garantir nossa promessa através da experiência do cliente. Gostaria de apresentar rapidamente a Redpoint a vocês. Somos uma empresa dedicada a construir soluções em gestão de risco. Criamos estratégias e oferecemos conhecimentos e insights de mercado para toda a cadeia de valor de commodities agrícolas e energéticas, fornecendo aos nossos clientes acesso a mercados globais e produtos financeiros sofisticados para proteger seus negócios e ajudá-los a prosperar. Em nosso portfólio, atualmente você terá acesso a produtos de futuros e opções, OTC, FX, NDF e poderá planejar o desenvolvimento de seus times através de um portfólio de educação em gestão de risco que estamos lançando ao mercado em breve. Fique conectado com as nossas notícias. Para que a sua jornada em nosso webinar hoje se torne mais interessante, convidamos 4 especialistas da Redpoint, que dividirão suas análises e a opinião da Redpoint com vocês. Convidamos 2 analistas de inteligência de mercado, Aleph Dias, experiente em grãos e oleaginosas e em macroeconomia. Também Heitor Paiva, experiente no segmento de oil and gas e também em macroeconomia. E 2 traders profissionais responsáveis pelo atendimento direto aos seus mercados, Luiz Carvalho, que é trader sênior em commodities, e Marcelo Lacerda, que é o nosso head de mesa e trader para grãos e algodão no Brasil. Ao longo das apresentações e ao final, poderão capturar nosso QR Code, deixando sua opinião sobre o evento e nos informando o e-mail que você prefere receber o material aqui apresentado. Seja novamente muito bem-vindo a este evento e eu desejo que vocês desfrutem o nosso webinar. Obrigado pela introdução, Fátima. Bom, pessoal, vamos então começar aqui com o nosso webinar. De uma forma bem rápida, passando aqui pelos tópicos que nós iremos abordar hoje, a gente vai começar então com um overview de commodities, né, nossa visão mais holística para o mercado, né, quais são os fatores macro que estão impactando os preços das commodities que nós estamos vendo aí para 2023. E assim, a gente sabe que existem vários choques de ofertas no mercado e o pano de fundo deles é a crise energética da Europa, né, que então nós vamos ter uma sessão especialmente para discutir o que a gente está vendo para a Europa, quais são as perspectivas para a crise energética e para o mercado de fertilizantes, que dialoga bastante com o Brasil, né, através de valorizar commodities que o Brasil é um exportador líquido, sejam elas café, cana-de-açúcar e milho. E para isso, na terceira sessão, o Aleph vai abordar um pouco, né, o nosso outlook para o Brasil, para os emergentes, e por fim, né, o trader Luiz e o Marcelo vão trazer as estratégias para risco cambial e suas visões de mercado, tá? Bom, então, começando aqui com o nosso primeiro slide, eu acho que é importante colocar que o mercado de commodities, de uma forma geral, está passando por um choque de oferta basicamente feito, que se dá em função, na verdade, da situação que a gente tem hoje com o mercado de petróleo. Porque quando a gente olha para anos em que você teve um choque na oferta internacional de petróleo, sejam eles 73, 79, 91, você teve não apenas preços do petróleo começando a subir, mas você também teve, na verdade, preços de outras commodities subindo, mesmo que esse choque inicial do petróleo tenha causado inflação e uma recessão global, tá? E se a gente olha muito friamente o cenário hoje internacional para as commodities energéticas, eu acho que é justo falar que nós estamos vivendo um choque de oferta, talvez de mesma intensidade, tá? E justamente por o petróleo ele entrar na precificação de outras commodities através do input, né? Custos de produção através do diesel, gasolina e do gás natural através de fertilizantes. Se o petróleo sobe, o preço de outras commodities também deve subir ou pelo menos ter suporte, tá? Então, olhando aqui para o gráfico da esquerda, a gente vê isso bastante de uma forma nítida, o que aconteceu nesses 3 anos de choque de oferta. O índice, né, de commodities ele subiu, o preço dessas commodities, né, subiu, mesmo com uma recessão que se iniciando no momento zero, representado pela barra roxa. Então, assim, para a gente pode ser o cenário que vai se desenhar, né, nos próximos meses, nos próximos trimestres, especialmente porque a crise energética na Europa ainda não se resolveu.
Bom, falando aqui então sobre uma coisa que tem nos chamado a atenção, é que no momento atual nós não vemos, na verdade, nenhum incentivo para que os produtores de commodities aumentem o investimento, tá? E isso se dá basicamente porque quando você olha para a curva futura das commodities, né, você vê que elas estão se invertendo, né? Ou seja, as perspectivas de recessão têm feito com que os especuladores, principalmente nos mercados futuros, diminuam suas posições, né? Vendam suas posições compradas. Isso tem feito com que o backwardation, que era, né, que é a inversão da curva, tenha diminuído em todas as classes de commodities, né? Sejam as agrícolas, energéticas e metálicas, tá? Então, o produtor está olhando para o mercado futuro e vendo, bom, talvez o aperto precificado para o futuro não seja tão grande, não há necessidade de se colocar uma oferta no mercado agora através de aumento de capex, tá? O segundo motivo pelo qual a gente acredita que não existe incentivo para que produtores adicionem oferta marginal no mercado é que nós estamos vivendo, globalmente falando, a maior subida de juros, a mais intensa subida de juros dos últimos 40 anos, tá? Então, os custos de dívidas estão altos, globalmente falando, e isso é interessante de colocar porque momentos em que você tem aperto nas condições financeiras, principalmente dos Estados Unidos, normalmente desencadeiam menores investimentos no mercado de commodities, né? Isso, na verdade, é uma coisa muito factível de se entender o porquê, porque em momentos de alta de juros, o custo de dívida aumenta e investimentos no mercado de commodities, eles são bilionários, né? São muito caros. Então, em momentos de aumento de custo de dívida, os produtores talvez não estejam tão incentivados a aumentar a oferta justamente por esse problema, né? Que a gente está vendo da questão do aperto monetário, que, né, não deve acabar, né, tão cedo. Então, assim, é um cenário de baixo investimento que nós estamos vendo, e uma backwardation em diminuição na classe dos ativos, o que faz com que os produtores simplesmente olhem para o mercado e pensem que eles não vão ser bem-sucedidos se aumentarem a oferta, né? Bom, olhando então aqui para a questão de perspectiva de recessão, eu acho que é importante colocar que é, há muito ruído sobre o quão forte ou quão fraca vai ser a recessão ano que vem, né? Porque aparentemente já é um consenso de que ano que vem nós vamos ter retrações econômicas, né, em nações centrais, sendo uma delas os Estados Unidos. Mas a nossa visão aqui é que até o momento, né, mesmo com essa intensa subida de juros que a gente está vendo nos Estados Unidos, é, o mercado de trabalho, não só lá, na verdade, como na Europa, em países da Ásia, tem se mantido bastante forte, né? Então, assim, os Estados Unidos está com perspectiva de fechar o ano, né, com juros a 4%, né, ou até mais, dependendo do analista que você consultar. E até o momento a gente está vendo, na verdade, uma taxa de desemprego em 3,5%, 3,6%, se eu não estou enganado, né? E, assim, quão forte seria uma recessão, sendo que o mercado de trabalho está tão apertado assim, né? Isso seria algo que a gente nunca viu, talvez, na história, né? E é importante colocar também que, assim, essa maior subida de juros que a gente está vendo aqui dos últimos 40 anos nos Estados Unidos apenas conseguiu fazer com que o ritmo de abertura de novas vagas, né, de emprego caísse, tá? Então, aqui, se vocês olharem para a curva, né, azul aqui, ela teve uma queda recente, mas ainda assim está bastante elevada. Ou seja, falar em recessão com números de desemprego tão positivos, né, indicando uma relativa resiliência da economia, parece, né, uma coisa a se pensar de fato e corrobora com a visão de que talvez ano que vem a gente vá ter uma recessão mais leve, tá? Assim, commodities sendo ativos cíclicos, né, que acompanham, né, retomada de atividade na margem, podem ter, né, uma apreciação representativa, principalmente quando você considera o fato de que você já tem um choque de oferta acontecendo e no momento atual você não tem produtores aumentando a oferta. Então, por exemplo, se nós tivermos uma recuperação ano que vem, pode ser que essa tese de escassez de oferta fique ainda mais forte e sustente os preços das commodities, independentemente, né, de um aperto monetário intenso no mundo, nas principais economias do mundo. Apenas para ilustrar a força, né, com a qual os Estados Unidos têm se recuperado, é interessante colocar que, né, em todas as recessões que o país passou, pelo menos as principais do século XX e do século XXI, a gente está, na verdade, vendo que essa se trata da mais intensa recuperação de empregos já observada na história dos Estados Unidos, tá? Só que isso, quando você coloca, né, em perspectiva, não está necessariamente causando, né, com que o consumo seja absurdamente forte, tá? Então, por exemplo, se você olha o gráfico da esquerda aqui, que são as taxas anualizadas de consumo real e renda real das famílias, você consegue observar que o consumo ele atingiu um pico, sim, né, durante a pandemia, mas isso muito a ver com os programas de transferência de renda,
e tem se normalizado em níveis, né, que se equiparam com a série histórica, entre 0 a 3%, tá? Então, assim, você está tendo uma recuperação muito rápida no mercado de trabalho americano, que não necessariamente tem levado a um consumo extremamente forte, tá? Então, para a gente, a tese de inflação hoje está muito mais enraizada nos problemas de oferta que a gente está vendo, né, com as principais commodities necessárias para a economia mundial, do que necessariamente com o aumento, né, do consumo por parte que se deu por parte de um mercado de trabalho apertado, tá? Bom, claro, essa é a perspectiva macro que a gente está observando atualmente, né, de uma forma bastante holística. Mas, assim, existem fatores que devem fazer com que esse choque de oferta, né, que é o pano de fundo da nossa tese, se torne ainda mais intenso, mais evidente. Né? E esse choque de oferta, para a gente, né, é a questão do gás natural na Europa e a crise energética que a região tem passado. Tá? Bom, apenas para começar relacionando esse fator com o Brasil, né, porque afinal de contas nós queremos trazer os impactos macro para a nossa economia, né, ver como eles podem impactar a gente, é importante colocar que a crise do gás na Europa impacta o Brasil através do mercado de fertilizantes, tá? Principalmente fertilizantes nitrogenados como a ureia e a amônia. Tá? Se você olha para o market share hoje da Europa, ela tem hoje 10% de market share global na produção de amônia, né? E temos um problema aí. Para você fazer um fertilizante, quase 90% do custo dessa produção é advindo do preço do gás natural, tá? Então, assim, se a Rússia parou de fornecer gás para a Europa e a Europa está procurando gás liquefeito no mercado internacional para se satisfazer ou pelo menos compensar parcialmente a queda na oferta russa, isso levou com que os preços de gás natural na Europa tivessem, né, um aumento expressivo durante o segundo trimestre e começo do terceiro trimestre. Só que recentes perspectivas de tempo, né, menos frio para o inverno, né, e estoques relativamente altos na Europa fizeram com que o preço do gás caísse, tá? Justamente por você ter um preço do gás caindo, você observou, né, a recuperação das margens de produção de amônia, mas elas ainda continuam negativas, né? O que indica que muitas plantas produtoras de nitrogenados não estão atingindo o break-even para fazer a produção, né? Ou seja, nesse cenário normal você vê mais fechamentos de plantas do que abertura de novas plantas, tá? E a perspectiva para o preço do gás natural não é que ele fique estável, que continue caindo, mas sim que talvez ele aumente durante o quarto trimestre por uma variedade de fatores, né? Sendo eles a incapacidade de compensar totalmente a queda na oferta russa, o fato de que muitos dos navios carregando gás liquefeito na Europa podem ser simplesmente levados para os Estados Unidos ou para a Ásia, em função de uma onda fria, a onda polar no inverno. Então, assim, é muito cedo para a gente falar que a crise do gás foi neutralizada na Europa e, portanto, você ter preços de gás caros impactam negativamente as margens de produção, que, por sua vez, encarecem os custos dos fertilizantes que o Brasil importa, tá? Isso impacta positivamente os preços de commodities que são altamente dependentes dele, como o milho, por exemplo. Então, de um ponto de vista macroeconômico, pode-se dizer que isso aqui é um fator altista para, né, por exemplo, os termos de troca do real, que podem sustentá-lo, né, podem se sustentar de um patamar elevado em 2023. Claro, o impacto do gás na Europa não é só observado no mercado de fertilizantes, mas também, né, na economia europeia total, porque o gás na Europa ele não é só insumo para algumas indústrias específicas, mas também ele gera eletricidade assim, e tem uma parcela representativa na matriz energética da região. Então, se a Rússia simplesmente fechou a torneira e a Europa está buscando, né, ofertas no mercado internacional de gás liquefeito, isso criou uma espiral inflacionária na região. Você tem observado preços do produtor aumentando, inflação sendo bastante resiliente à política monetária na Europa, e você deve fechar o ano com uma produção industrial pressionada para baixo. Tá? Então, olhando aqui para o gráfico da esquerda, é interessante de ver que quanto menor são os fluxos de gás que a Rússia manda para a Europa, numa taxa anualizada, maior é o preço ao produtor, tá? Então, assim, considere o fato de que você teve uma explosão, né, de um dos maiores gasodutos russos, que você tem relações diplomáticas extremamente deterioradas entre a Rússia e a Europa, e que existe e que a capacidade de regasificação na Europa não compensa totalmente, né, a perda de oferta russa. Então, assim, existe um bottleneck bastante grande nesse mercado que deve fazer com que os preços de gás, na verdade, continuem elevados, tá?
E claro, se você olha para as perspectivas de mercado para o PIB europeu, elas não são ainda, não são necessariamente tão ruins, mas também não são boas. Na verdade, a gente está esperando que o PIB na zona do euro termine o ano com um crescimento na faixa de 1,2% e a produção industrial apresentando um crescimento de 0,65% no ano. Isso são números assim que, quando você coloca em comparação à série histórica, são números baixos, tá? Então, a Europa ela está realmente passando por um aperto energético que necessariamente vai impactar negativamente a atividade econômica da região. Bom, olhando aqui então para a questão monetária da Europa, eu acho que é importante colocar que talvez a era, né, da energia barata na Europa, ela tenha ficado no passado. Porque, assim, como eu coloquei, existe uma real deterioração das relações diplomáticas entre a Europa e a Rússia, então você não necessariamente esperaria que os fluxos russos voltassem de gás na mesma intensidade que eles eram na pré-invasão da Ucrânia. E isso faz com que a Europa tenha que importar energia mais cara do mercado internacional, porque o gás liquefeito é uma commodity muito mais escassa do que o gás que vinha encanado da Rússia, tá? Então a Europa está pagando preços caros por esse gás, que tem feito com que a balança comercial, como a gente vai ver logo em breve, na verdade, tem feito com que essa balança comercial ficasse deficitária, o que colocou uma força bastante forte para a desvalorização do euro, né? E isso é um fator que sustenta a inflação na zona do euro. Então, assim, para evitar que a crise do gás tenha um contínuo impacto negativo, né, na inflação da região europeia, o Banco Central Europeu vai ter que deixar no passado a sua era de ser leniente com a inflação e talvez adotar um discurso e talvez até uma política monetária mais dura em relação à inflação. Significa que as condições financeiras na Europa, que já são, como vocês podem ver no gráfico da esquerda, no maior aperto pelo menos dos 20 anos passados, essas condições financeiras devem continuar elevadas, né? E até o momento isso não foi necessariamente suficiente para convencer o mercado de que o euro, né, ele deve voltar a superar a paridade com o dólar, porque a gente viu apenas um pequeno influxo de dinheiro especulativo para o euro, sendo que, na verdade, o mundo hoje quer dólar. O mundo quer hoje, né, estar exposto aos títulos americanos, principalmente, né, de 10 anos, que já tem pago até retornos acima da inflação. Então, assim, existe esse cenário macroeconômico que coloca um pouco de pressão no euro, sim, tá? Bom, para a gente existem só duas coisas que podem fazer com que o euro, ele, na verdade, perca a desvalorização, ou pelo menos perca essa visão de que ele está num momento fraco, né, de sua história. E quais são esses dois fatores? O primeiro deles, acho que é o mais óbvio para todo mundo, seriam manchetes de energia melhores, né? Então, assim, talvez a Europa consiga, sabe, recuperar ou pelo menos se desvencilhar da Rússia em termos de gás. Isso seria uma manchete positiva, né? E a outra delas seria um maior sentimento de risco no mercado. Só que se você coloca em perspectiva o fato de que, né, você tem hoje a maior subida de juros nos Estados Unidos dos últimos 40 anos, pelo menos, talvez o sentimento de mercado de risco no mercado não seja tão elevado, né? Então, assim, é uma situação extremamente difícil e coloca a Europa, na verdade, numa situação que ela viveu muito pouco no passado, né? Que é uma situação de persistente déficit na balança comercial, porque a Europa ela era um case de sucesso. Ela importava energia barata da Rússia, a energia mais barata do mundo, exportava bens manufaturados e ganhava, né? Que tem um alto valor agregado no mercado internacional e ganhava essa diferença. Só que hoje não está conseguindo fazer isso, porque o preço do gás que ela está pagando no mercado internacional é bastante caro. Então, assim, você está vendo indústrias reduzirem a atividade, ao invés de exportarem, estarem importando esses bens. E isso, obviamente, né, tem feito com que a balança comercial na Europa esteja no menor nível desde a criação do bloco, né, nos anos 90. Bom, e claro, tudo isso está muito condicionado ao que os Estados Unidos vai fazer, né? Então, assim, existe muito debate se ele vai cortar juros ano que vem ou não. Existe uma parte do mercado que acredita que a partir de março você começa a ver cortes na taxa de juros americana em função de uma recessão, mas ao mesmo tempo você tem membros do Fed falando que isso não é o suficiente para que a trajetória de alta de juros seja interrompida. Então, isso é um fundamento que nós temos que prestar muita atenção, principalmente as declarações recentes dos membros do Banco Central americano, né? Isso coloca, na verdade, os commodities, o mercado de commodities, em uma posição bastante delicada. Porque, por mais que exista, né, esse choque de oferta no mercado internacional, que a gente detalhou na primeira sessão da apresentação, é fato de que o mundo hoje presta mais atenção para, né, o dólar, para ativos americanos ligados, né, à política monetária americana.
Então, seria natural você ver um fluxo, né, de dinheiro para as commodities aumentando em função desse choque de oferta, mas não tanto, porque, de novo, o mundo quer dólar, tá? Bom, esse é o cenário macroeconômico que nós temos aqui para, né, para a nossa apresentação. Agora eu convido o Aleph para abordar um pouco, né, a sua visão para Brasil e emergentes. Então, Aleph, é contigo. Obrigado, Heitor. Antes de avançarmos para a nossa visão e perspectivas para o Brasil e economias emergentes, eu gostaria de compartilhar com vocês o QR Code da nossa pesquisa, novamente, sobre o webinar de hoje. É muito importante que vocês participem para que nós possamos constantemente melhorar nossa entrega de conteúdo nesses eventos, e ao participar da pesquisa, como a Fátima já comentou, vocês terão acesso a esses slides e as informações que a gente está compartilhando hoje aqui. Deixa mais alguns segundos só para vocês acessarem o QR Code. E nós vamos, no final da apresentação também, retomar o QR Code, para caso vocês não consigam acessar agora, acessem no final da apresentação. Então, adentrando aqui na nossa visão para Brasil e economias emergentes, acho que, como o Heitor citou, uma das teses principais aqui por trás da nossa apresentação é o cenário de alta de commodities, ou pelo menos com fundamentos que podem levar a alta dos preços de commodities por conta desses problemas de oferta. E a gente vê o Brasil relativamente bem posicionado para se aproveitar desse movimento, mas é importante a gente entender por que o Brasil está bem posicionado para se aproveitar disso e também dos riscos que a gente tem para esse cenário, porque por mais que a gente tenha essa visão de alta para commodities, no curto prazo o cenário macro ainda é bem negativo para economias emergentes, então a gente vai colocar tudo isso em perspectiva e também adentrar mais especificamente nos pontos que dão essa vantagem comparativa para a economia brasileira. Então, apesar da volatilidade e turbulência marcarem esse cenário macroeconômico internacional recente, elementos internos e externos também trouxeram uma relativa resiliência para a economia brasileira, como a gente comentou. No setor externo, o recente ciclo de alta de commodities que a gente viu desde 2021 até a primeira metade de 22, foi positivo para a economia brasileira, dado o nosso perfil de exportador líquido desses produtos, levando a relevantes superávites sazonais na nossa balança comercial durante grande parte de 21 e 22, como a gente consegue ver aqui no gráfico da esquerda. No setor interno, o nosso Banco Central, o Bacen, iniciou o ciclo de aperto monetário antes de seus pares emergentes e também cerca de um ano antes do Fed e demais bancos centrais das economias desenvolvidas. Isso manteve o carry index elevado, como a gente pode ver aqui na direita, acima de vários pares emergentes, só atrás do rublo russo. Isso evitou uma maior desvalorização do real e levou até ao movimento de valorização que a gente estava vendo, valorização e relativa estabilidade nesse ano, e um melhor controle também das expectativas de inflação. Dado esse contexto, a performance da economia brasileira tem sido positiva em um contexto global de desaceleração de crescimento e alta inflação. Essa melhor performance relativa pode ser vista em uma taxa de crescimento similar ou até superior à chinesa. Como a gente pode ver aqui, a gente estava relativamente melhor que a economia chinesa, tivemos os dados nessa semana de crescimento chinês, mas até o momento a gente está com um crescimento relativamente similar e com uma inflação menor do que a alemã. Contudo, nós entendemos que para a manutenção desse cenário, a recuperação dos preços de commodities é extremamente necessária, e essa é a nossa tese mais de médio e longo prazo aqui. E o Brasil também está relativamente melhor posicionado em relação aos seus pares emergentes, então não só em relação aos economias desenvolvidas, mas também com relação aos emergentes. O Brasil tem uma relativa vantagem, que, como nós comentamos, além de iniciar o ciclo de aperto monetário de maneira adiantada, as receitas externas obtidas com as commodities em alta até a primeira metade de 22 levaram a robustos resultados
fiscais. Como a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda, a gente voltou a ter superávites primários, que não vinham acontecendo desde 2014, em grande parte por conta desse cenário positivo para as commodities, e com isso o Brasil conseguiu controlar a sua relação dívida-PIB minimamente, que é uma variável sempre observada de perto em economias emergentes por investidores dos mais diversos perfis. Então isso também trouxe essa maior resiliência do real com relação aos seus pares emergentes. Além disso, o risco político, embora existente, ainda não foi tão relevante para a performance da moeda brasileira. Em média, o real se desvaloriza em torno de 20% em anos de eleições gerais, o que até o momento não ocorreu. O primeiro turno disputado e o Congresso equilibrado reduziram os riscos relacionados a políticas econômicas mais heterodoxas que tendem a ser vistas com maus olhos pelo mercado. Com isso, os especuladores se encontraram aparentemente otimistas com relação à resiliência da economia brasileira, e eles estão comprados no real em patamares acima das máximas dos últimos 5 anos. Então, a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda a relativa estabilidade, como eu comentei, com relação ao risco político, e aqui a gente vê a volatilidade que o real teve em outros anos de eleições, então isso tem sido um ano relativamente estável, e aqui a gente vê na direita a posição dos especuladores comprados no real bem acima aqui da máxima dos últimos 5 anos. O cenário de oferta apertada de commodities energéticas e agrícolas em 2023 tende a manter, na verdade, é um fator importante que pode levar a uma continuidade dessa boa performance relativa da economia brasileira, mesmo nesse contexto de juros altos e desaceleração global. Como podemos ver no caso da soja, aqui no gráfico da esquerda, por exemplo, a elevação dos custos de produção em diversas commodities agrícolas ainda não refletiu totalmente nos preços. E a soja aqui é um exemplo, e aqui é por caso brasileiro, enquanto a média nacional de custos subiu 82% ano contra ano, o preço forward de exportação subiu só 2%. E ainda aqui a gente está falando de um dos produtos que tende a ser menos impactado por a questão dos fertilizantes nitrogenados que o Heitor comentou na explicação sobre a Europa, que tende a impactar normalmente mais milho e trigo no universo dos grãos. Isso normalmente tende a levar a uma redução da área plantada e menores rendimentos, consequentemente levando a menor oferta desses produtos. No gráfico da direita, nós vemos a correlação das exportações chinesas de minério de ferro com os termos de troca brasileiros, o que é uma importante variável para bons resultados na balança comercial. Aqui, a gente já começa a adentrar nos possíveis riscos para uma boa performance da economia brasileira, porque a gente vê aqui já uma redução das importações de minério de ferro, e com isso também explica uma parte da deterioração dos termos de trocas do Brasil nos últimos meses. Se a tendência de médio e longo prazo é positiva para a economia brasileira, o curto prazo segue desafiador, como eu comentei. Os termos de troca têm se deteriorado na segunda metade de 2022 por encarecimento das exportações e desvalorização das commodities. Então, como eu comentei aqui, em 2022 a gente chegou até a superar, em alguns momentos, os termos de troca positivos que a gente teve em 2021, que foram as máximas aí dos últimos 5 anos, mas a gente vem acompanhando, principalmente desde a segunda metade aqui, uma desvalorização dos nossos termos de troca, o que tende a levar resultados na balança comercial não tão positivos. E esse movimento se deve, em grande parte, à menor demanda da China pelas commodities brasileiras. Além da desaceleração do crescimento econômico no gigante asiático, a gente está vendo a desvalorização do yuan, que reduz ainda mais a capacidade de importação da China. Então, além da desaceleração econômica que a gente está observando na China, tem também a questão cambial que impacta a capacidade deles de importar os nossos produtos, que a gente está vendo tem observado uma forte desvalorização em 2022 e também levando a uma queda das reservas internacionais também da China. Então, tudo isso também impacta
capacidade de importação chinesa. Então, apesar da resiliência do real, a continuidade do aperto monetário nos EUA mantém o cenário desafiador para as commodities, para as moedas emergentes. Os especuladores seguem comprados no dólar e ainda não apresentam grandes posições em commodities. Então, tanto esse fortalecimento do dólar quanto a fraqueza em commodities tende a ser ruim para moedas emergentes e o real aí incluído. Normalmente, o real tende a depender mais de fatores externos do que internos para ter uma boa performance, o que traz uma tendência de desvalorização para o real no curto prazo, até como aponta o nosso modelo de fair value, como a gente mostra aqui na direita. Então, dado os preços de algumas variáveis chaves que a gente vê para a performance da moeda brasileira, a gente ainda vê um espaço para uma desvalorização adicional no curto prazo, mas isso é só uma tendência. Então, é como os preços desses fundamentos estão hoje. E para a gente ter uma reversão dessa tendência, essa nova alta de commodities que a gente tem comentado aqui como nosso cenário base de longo prazo é extremamente necessário. E com isso eu encerro a nossa visão aqui para o real em moedas emergentes, e agora eu vou passar para o Luiz Carvalho, que vai dar continuidade com as estratégias para risco cambial. Bom, muito obrigado, Aleph. Olá a todos. Comentando então um pouco aqui sobre a parte macro, não é novidade para ninguém que a pandemia desencadeou um efeito dominó na inflação mundial, desde mostrar o efeito prático da baixa de investimentos em supply chain nesses últimos anos e, consequentemente, pouca tecnologia desenvolvida, que acabou travando grande parte das cadeias de logística quando a mão de obra humana diminuiu por parte dos lockdowns. Até mesmo o impacto nos programas de auxílio de renda, né, de transferência de renda que teve tanto no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países, e também dos programas de compra de ativos dos bancos centrais, que literalmente inundou, principalmente nos Estados Unidos, o mercado de dinheiro. Então, olhando para a inflação pós-início da pandemia no Brasil, ela começou a afetar a economia real mais cedo do que a maioria dos países, sendo o Brasil, tornando o Brasil um dos países mais sensíveis, né, à variação, principalmente no curto prazo, dos preços de commodities. Isso forçou com que o Banco Central tivesse uma rápida reação e começasse um ciclo longo, né, de quase 12% de alta de juros desde o início do ciclo de alta de juros. O que fez com que a inflação basicamente ajudasse a corrigir parte do risco-retorno dos investimentos no Brasil, dado que o nosso risco fiscal aumentou significativamente após o programa de auxílio de renda, e, consequentemente, o Brasil chegou a um pico nesse ciclo de alta de juros, muito antes do Fed e, enfim, anos-luz até, antes do Banco Central Europeu, que ainda mal começou o seu ciclo de alta. E com isso a gente chega um momento em que hoje mais recente, com que a inflação do Brasil mostra sinais consistentes de recuo, tornando o nosso juros real positivo na casa dos 5 a 6%, que é basicamente a diferença entre os juros nominal praticado pelo Banco Central e pelo mercado, subtraído da inflação mais atual do nosso país. Enquanto que países como, por exemplo, os Estados Unidos, permanecem com uma inflação alta e os juros muito abaixo comparado com o Brasil. Isso torna a diferença entre o juros real brasileiro e o juros real americano muito grande. Historicamente falando, a gente está próximo aí dos highs que já houveram aí, nas últimas décadas. Tá? E o que isso acaba trazendo? Acaba tornando o Brasil um país muito atrativo em relação, principalmente, a investimentos em renda fixa. Entretanto, se olharmos para as expectativas futuras de juros, a gente vê o mercado esperando um recuo na curva de juros do Brasil logo no primeiro semestre do ano que vem. Enquanto,
se olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, maior consenso no mercado está de um começo na redução de juros mais perto do final de 2023. Então, isso traz um cenário para frente, para a gente, oposto do que a gente vinha tendo até então. Ou seja, redução da diferença do juros real entre Brasil e Estados Unidos, o que pode, de fato, impactar o fluxo de investimento, principalmente em renda fixa, e, consequentemente, aumentar a demanda aí nos próximos meses por dólar frente ao real. Então, essa é uma das coisas que a gente está acompanhando. E agora eu vou passar, então, para o Marcelo. Marcelo é nosso Head de Sales, Grains e Algodão Brasil. Ele vai comentar um pouco sobre as estratégias de gerenciamento de risco cambial. Legal, obrigado, Luiz. Obrigado, Heitor e Aleph. Acho que bastante já foi dito, né, em relação ao cenário macro até agora. Esse ponto que o Luiz está falando é extremamente relevante aqui, essa diferença de juros. Isso vai ditar, na minha opinião, o futuro, né, do real em relação ao dólar aqui. A gente tem um slide onde a gente fala, e eu queria trazer alguns pontos bastante relevantes, principalmente para aqueles que são nossos clientes e estão nos assistindo, do ponto para a gente ter uma reflexãozinha aqui em relação à nossa estratégia, né? Essa diferença de juros entre o dólar entre os juros, né, americano e os juros no Brasil, ele tem sido fundamental nesse combate à inflação, uma vez que a economia brasileira é extremamente dependente de importação de produtos, né? Então, quando a gente sobe o dólar, né, a cotação do real, quando o real se desvaloriza, vamos colocar dessa forma, a gente tem um impacto bastante forte na inflação e também nos combustíveis, né, pela paridade de importação, pela metodologia com que é calculado, né, os combustíveis, o preço dos combustíveis no Brasil, apesar da interferência da Petrobras, e isso influencia diretamente a inflação, né? Como foi dito, o Brasil se antecipou, né, o Banco Central brasileiro, de forma bastante perspicaz, na minha opinião. Ele se antecipou a esse cenário, subiu os juros. Com isso, a gente teve essa diferença de juros extremamente atrativa para o investidor estrangeiro, trazendo um fluxo maior de câmbio para cá, né? Além dos pontos como o Aleph mencionou, né? Dos termos de troca, da balança comercial favorável para o Brasil, né? Então, a gente sabe, todo mundo sabe a relevância que as commodities têm na economia brasileira. Então, o Brasil é sabidamente um país exportador de commodities, né? A gente exporta muito minério de ferro para a China, a gente exporta muito petróleo, exporta muita soja. Então, nós somos bastante dependentes desse cenário incerto, como o Heitor, no começo da conversa, falou com a gente, em relação à demanda da China, em relação à demanda da zona do euro, em relação à demanda dos Estados Unidos, que são zonas, países desenvolvidos, né, zonas mais desenvolvidas que estão enfrentando aí uma recessão, tá? Quando a gente traz aqui, e aí eu quero chamar atenção, eu vou pegar um pointer e quero chamar atenção aqui para a formulazinha do câmbio futuro, né? Então, o câmbio futuro, ele nada mais é que uma função aqui do dólar à vista, né? Que é o preço que é mais dado pela oferta e demanda agora, hoje, né? Da moeda, que vai ser muito influenciado por tudo isso que a gente está falando até agora. Mas quando você projeta o câmbio futuro, na verdade, você tem a influência dos juros em reais no nosso país e você tem a influência aqui direta dos juros em dólar, que vai ser praticado no mundo, né? Então, basicamente, você pega o câmbio, você multiplica, você leva ele a valor futuro pelo real e você traz ele a valor presente pela taxa de juros em dólar, né? E aí eu queria chamar a atenção pelo seguinte, né? Para aqueles nossos clientes que são exportadores, né, e têm já um certo fluxo previsto de exportação, apesar de todo o cenário incerto em relação à eleição, em relação que pode mexer em relação à questão fiscal, né, toda essa incerteza que a gente tem por estar vivendo num momento de guerra, e aí realmente é uma incerteza, né, não é um risco, não é algo calculável, né, por isso que a gente diferencia incerteza de risco, né, a gente não consegue efetivamente mensurar o que
qual vai ser o próximo passo do Vladimir Putin, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Não tem modelos matemáticos capazes de fazer isso até hoje. Então, dentro desse cenário, né, o que a gente chama atenção é para quanto essa curva de câmbio ainda se encontra em patamares bastante interessantes, porque você tem uma taxa de juros em reais bastante fortalecida, né? E aí o Luiz mostrou para a gente no slide anterior que ela tende a diminuir já no primeiro semestre aqui do ano que vem. Em contrapartida, a taxa de juros em dólar ela tende a aumentar mais em relação ao ano que vem. E isso vai impactar diretamente aqui nesse carrego que a gente tem, né? Então, se você tem uma taxa de juros, se você tem hoje uma taxa de câmbio que ela é levada a valor presente, levada a valor futuro pela taxa de juros em reais e trazida a valor presente pela taxa de juros em dólar, e você tem em períodos diferentes, mas acontecendo simultaneamente, a taxa de reais caindo e a taxa de dólar subindo, o que acontece é que você vai achatar cada vez mais essa curva e você vai perder esse carrego benéfico. Aí, se você tem um fluxo de exportação futuro, talvez seja interessante se antecipar e já fazer o hedge, né, de alguma parte das suas posições. Lembrando que nossas estratégias e nossas todo o nosso apoio, né, toda a nossa estratégia de consultoria prestada aos clientes, ela se baseia em hedge, né? Então, nós não gostamos muito de propor nenhum tipo de especulação, e nesse sentido, se você fechar a taxa de juros lá no futuro e ela fazer sentido para você do ponto de vista de margem esperada, a gente acha que faz bastante sentido se antecipar e travar já essas vendas futuras, tá? Em contrapartida, aqueles que são compradores, né, por todos os motivos que a gente apontou, apesar de ter forças aí bastante que se neutralizam, vamos colocar assim, né? Você tem bastante força bearish, bastante força bullish, né? Tanto do lado altista quanto do lado baixista. A gente indica que talvez seja prudente, até por conta dessa curva, esperar um pouco mais para fazer o seu hedge, quando você é compradora, né? Porque se você se antecipa hoje e vai comprar uma taxa de juros, uma taxa de câmbio futuro, você vai pegar toda essa diferença de juros que hoje é benéfico para quem vende e, consequentemente, não tão bom para quem está na ponta compradora, né? Aqui são pontos da conclusão da nossa apresentação. Então, como eu falei, um cenário incerto, um cenário bastante complexo, né, do ponto de vista macro. A gente ainda vive questões de incerteza, como eleição no Brasil, como guerra entre Rússia e Ucrânia, uma questão geopolítica muito forte acontecendo no mundo hoje, meio que voltando ali à época da Guerra Fria, né? A gente vê Rússia e China se aproximando muito, em contrapartida a zona do euro, Estados Unidos também se aproximando muito, e aí o Brasil fica no meio dessa guerra aí, vou colocar assim, né, dessa forma, e se souber aproveitar, se soubesse aproveitar desse cenário de uma forma positiva e de forma diplomática, na minha opinião, o Brasil tem tudo para se dar muito bem nos próximos anos e, consequentemente, aí o real se valorizar bastante em relação às outras moedas, né? Lembrando que, obviamente, Brasil, novamente, é um país exportador de commodity, então nossa economia depende muito mais do setor externo do que, às vezes, das questões internas que a gente acaba se prendendo no dia a dia aqui, né? Então, alguns pontos aqui interessantes que a gente traz do ponto de vista baixista, né, seria uma possível fraqueza das commodities, enraizado aí por uma questão de recessão nos países, como eu falei, né, nos Estados Unidos e na zona do euro, e também aí de uma desaceleração da China, que a gente está vendo em decorrência desses constantes lockdowns que vem acontecendo. A China vem sofrendo bastante aí com a questão do Covid, e isso tem impactado seriamente o desenvolvimento econômico da China, né? Um país que a gente estava acostumado com um crescimento de 7%, 8%, recentemente deve crescer aí seus 3,5% a 3,9%, 4% talvez, o que ainda é muita coisa, mas é uma desaceleração, não tem como negar, né? Isso vai impactar necessariamente uma diminuição de demanda por minério de ferro, uma diminuição de demanda por energia, uma diminuição de demanda por soja, e, consequentemente, assim, isso pode ser um ponto de atenção aí do ponto de vista baixista, né?
A gente tem aqui mais algumas questões que são, resumindo, eu não quero ficar me estendendo muito, mas a princípio a nossa visão é essa, né, de que o real deve se beneficiar, apesar de que tem muitos fatores externos do ponto de vista macroeconômicos e incertezas que podem trazer aí uma pressão altista também para a moeda, tá? Com isso, eu queria agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição aqui na Redpoint do nosso lado comercial, tanto do nosso lado comercial também como do nosso lado de inteligência de mercado, o pessoal da mesa de trade. Obrigado, Luiz, aí pela participação. Gostaria de convidar vocês para participar dessa pesquisa. O Aleph já comentou nesse webinar e eu estou aqui reforçando. Participar, deixar sua impressão sobre esse evento, né? Para a gente sempre se organiza aqui e tenta construir da melhor forma possível, de uma forma, tentar tornar um assunto que é complexo o mais simples e palpável possível para que a mensagem chegue, né, aí no nosso cliente final, tá? Com isso, esse segue aqui o QR Code. Eu vou passar a palavra agora para o Heitor e agradecer a todos aí pela participação. Perfeito. Bom, obrigado aí, Marcelo, pelas explicações, Luiz também. E para aproveitar, então, a participação do nosso trader, eu queria perguntar para você, Luiz, você acha que ano que vem a gente vai ter mais ou menos volatilidade no mercado de commodities? Quais são as classes de ativos aí do mercado de commodities que você vê, né, tendo mais volatilidade ano que vem? Bom, enfim, quais são suas perspectivas aí do ponto de vista de trade? Bom, Heitor, eu vejo sim bastante alguns pontos chaves aí que podem tornar tanto o mercado de commodities como macro mais volátil do que o esperado. Um deles é, como a gente tinha comentado, é bem provável que a gente chegue num momento de pico do ciclo de juros nos Estados Unidos. E não houveram alguns momentos no passado em que a expectativa no mercado não coincidiu com real aplicação na política monetária do Fed, principalmente quando a gente fala de turnovers aí, seja de começo de ciclo e de fim de ciclo. Então, assim, se a gente tiver um cenário em que o Fed, por mais que tenha uma ótima comunicação ali nas cartas, em toda a reunião do FONC, mas no momento que, se o Fed não coincidir com as expectativas de mercado para esse fim de ciclo, podem, com certeza, haver um momento ali de grande volatilidade no macro e, consequentemente, isso vai estender para os ativos internacionais, como commodities, até que eles se coincidem e eles começam a falar a mesma língua. Então, assim, esse ponto-chave ali de inversão ali de fim de ciclo é um momento muito tenso, onde o mercado e o Fed, não só nos Estados Unidos, mas também, né, no mercado europeu, também vai ter uma situação próxima aí no futuro. Então, é muito importante que eles estejam bem aliados nesse fim de ciclo. Se caso isso não acontecer, com certeza vai trazer um pouco de volatilidade aí, se estender isso para as commodities. Outro ponto que eu vejo aqui, agora focado um pouco mais talvez no Brasil, é em relação às expectativas, tanto do USDA, quanto do Conab, quanto várias outras agências de coleção de dados agrícolas, é que todas estão com uma expectativa muito grande para o Brasil na produção de grains, né? Principalmente aí de oleaginosas, como soja, e de milho. Como o Aleph comentou, a gente teve aí nesse último ano um crescimento absurdo nos custos de produção, né? Principalmente vindo dos preços de fertilizantes, enquanto que o preço internacional da comercialização da soja, por exemplo, não seguiu. Na verdade, teve um aumento ali substancialmente menor em relação aos custos, tá? Então, assim, isso torna a relação ali de troca, né, entre investimento em produção de soja versus o preço final de venda menos atrativo para o produtor. Então, assim, trazendo assim, uma grande expectativa que todas as agências ali, seja o USDA, seja a Conab,
que está com expectativas gigantescas aí na casa de 150 milhões de toneladas de produção de soja, versus um cenário que não é, de fato, tão atrativo para o produtor como foi, por exemplo, no ano passado, esse número aí pode trazer uma certa diferença, o real versus a expectativa. E aí, claro, consequentemente, mexe na oferta e demanda do produto e impacta diretamente nos preços aí. Então, esses são 2 pontos chaves aí que eu vejo para o ano que vem, que podem trazer uma volatilidade até não só de curto prazo, mas até de médio prazo aí, principalmente na parte macro. Bom, obrigado, Luiz. Realmente eu acho que é importante a gente colocar essa perspectiva. Também colocar, né, o ponto de que a guerra na Ucrânia talvez não acabe tão cedo, né? A gente teve recentemente a União Europeia, né, declarando apoio financeiro fixo por todo mês, né, de 2023 para a Ucrânia, né, em um apoio bilionário em questão de dólares. Então, assim, perspectivas de que a guerra vai acabar, acho que não dialogam muito com a realidade hoje, devem trazer ainda mais volatilidade para as commodities energéticas, através do petróleo, né, sendo a Rússia um grande fornecedor, mas também no Mar Negro, né, então aí a gente olha para as commodities agrícolas, principalmente. E daí eu queria pegar esse gancho e perguntar para o Marcelo, talvez o Aleph, se quiser comentar, ou depois eu posso até perguntar alguma outra coisa para o Aleph. Aleph, desculpe, Marcelo, quais são os riscos aí que você vê, então, para 2023 nesse cenário aí de possível de continuidade da guerra na Ucrânia? Você acha que, né, as commodities agrícolas devem sofrer algum tipo de restrição de oferta, ou talvez o nível de restrição de oferta que a gente tenha hoje em 2022 se mantenha similar em 2023? Bacana. Quer falar, Aleph? Eu falo. Não, posso falar, acho que depois, se você quiser complementar, Complementar. Tá Marcelo. bom. Eu acho que, que nem até como a LG comentou, acho que as estimativas hoje do SDA, principalmente para soja, estão contando muito com a produção brasileira. Então, a soja, que tem um balanço aí esperado para a próxima safra, um pouco menos apertado, é muito dependente da nossa produção aqui. Então, ainda tem muitos riscos, e além de considerar a questão dos fertilizantes, também a gente vai ter um ano de laninha que também pode impactar a produção brasileira e argentina. E olhando para o milho também, a gente tem daí uma oferta ainda mais apertada, esperada para a próxima safra, e também muito dependente da continuidade do corredor de exportação ali na Ucrânia, que pode ou não ser renovado agora em novembro, e não sendo renovado também tira muita oferta aí do fluxo global. E mesma coisa para o trigo, que além dessa questão do corredor de exportação, a gente já está tendo também as primeiras estimativas ali da safra ucraniana, mostrando muita redução da área plantada, e a gente também tem um risco muito grande na produção argentina por conta do clima seco e mais frio ali. Então, acho que além da guerra na Ucrânia e também da questão dos fertilizantes, tem os outros pontos que estão levando esses 3 principais aí grãos para uma oferta mais apertada, e a soja, que tem uma oferta não tão apertada quanto milho e trigo, também é muito dependente aqui do cenário brasileiro. Então, acho que no geral a gente deve esperar estoques ainda apertados na próxima safra. Legal, obrigado. Eu concordo, acho que assim, o cenário do ponto de vista fundamentalista de commodities, ele segue bastante apertado. E aí, Heitor, assim, para responder a sua pergunta em relação a quanto que esse cenário macro, né, e qual seria o risco de impacto desse cenário macro em relação à demanda, aí eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão hoje, assim, eu acho que é o que todo mundo meio que busca saber e precificar, né? A gente, assim, pela minha experiência de mercado, eu tendo a acreditar que o mercado, diante das suas probabilidades e racionalidade, né, o mercado ele está sempre precificando o futuro, né? Então, o mercado futuro em si, que é o mercado que a gente opera, ele já está sempre ahead, né? Ele está sempre à frente ali, precificando o que pode acontecer ou não. A gente viu uma correção forte das commodities de forma geral recentemente, que continua acontecendo, né, por parte dos fundos, né, seja isso porque
Alguns dos cotistas, não sei, talvez pediram um resgate desse recurso, foi necessário fechar algumas posições, e aí você diminuiu um pouco o tamanho desses fundos que são expostos a commodities, talvez para uma migração para a renda fixa, que tem se tornado cada vez mais atrativo, né? Se você olhar nesse cenário de alta incerteza que a gente tem, o mercado tende a buscar alternativas aí para colocar seu dinheiro em ativos mais seguros, e aí a renda fixa acaba vencendo nesse cenário, ainda mais num cenário que a gente vê que os Estados Unidos tem muita dificuldade para combater a inflação, pelos motivos que você colocou logo no começo da nossa apresentação, né? A gente vem de um cenário inflacionário do lado da oferta, o que é muito mais difícil de ser combatido pela prática mais conhecida e antiga da política monetária, que é a elevação de juros. Então, qual que é realmente o impacto que essa elevação de juros vai ter num cenário desse? Então, de novo, difícil prever o quanto que vai ser o impacto, né? Quando a gente pergunta dos riscos aí e analisa os riscos, qual vai ser o impacto na demanda para as principais commodities, e aí, consequentemente, qual que vai ser o impacto disso no real, diretamente, que é o nosso foco, né, hoje aqui nesse webinar. Mas a princípio, o que a gente vê é China já diminuindo um pouco o seu apetite, né? Ano passado, a China, na verdade, esse ano, né, safra passada que eu digo, mas essa safra, a China já diminuiu a sua demanda, a USDA, falando de soja, né? Diminuiu aí de 98, 99 até 100, que começava a falar no começo do ano, para 90 milhões de toneladas de importação, o que são quase 10% de uma diminuição aí no consumo de soja. Quanto que isso vai afetar essa diminuição da atividade chinesa? Quanto que isso vai afetar e toda essa crise imobiliária? Quanto que isso vai afetar o mercado de minério de ferro? Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que tentar entender e prever, e acho que é isso que o mercado vem tentando fazer, né? Quanto que essa a recessão nos Estados Unidos vai impactar o mercado de combustíveis em si, e aí com isso diminuir a demanda, e aí provavelmente diminuir o preço, né? Porque a gente se fala muito aí numa restrição de oferta, a única solução é realmente você diminuir a demanda, né? Numa restrição de oferta, para você poder equilibrar os preços novamente. Então, só para resumir, acho que os riscos estão muito atrelados a essas questões que a gente pontuou, de guerra, né, de questões geopolíticas, qual que vai ser o outcome disso, entender qual que vai ser o real impacto nesse cenário pós-pandemia, com guerra, né, qual que vai ser o real impacto disso nas principais economias do mundo, como a zona do euro, Estados Unidos, China, né? E daí para frente a gente seguir, mas é como eu disse, né? Acho que quem pudesse antecipar diante desse cenário de juros, acho que vale a pena já fazer o hedge, principalmente para os vendedores de câmbio aqui, na minha opinião. Bom, realmente a China é um problema, a gente tem que acompanhar com muito cuidado, né? A gente teve dados de PIB recentemente divulgados, né? Mesmo que atrasados acima das expectativas. Mas, enfim, existem muitos fatores, né, que a gente tem que, né, continuar olhando. Então, assim, espero ter futuras conversas com todos aí. Então, queria agradecer o Aleph, né, o meu companheiro de inteligência de mercado, Marcelo e Luiz pela exposição, e Fátima também, né, por liderar o time. Bom, então, sem mais delongas, queria então agradecer novamente a participação de todos. Nós ficamos super abertos em conversar com participantes do mercado. Podem nos procurar nas redes sociais, né, no LinkedIn. Estamos sempre abertos para falar com vocês. Então, novamente, obrigado e tenham todos um ótimo resto do dia. Obrigada, Heitor. Obrigada a todos também. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.